Então, em um vídeo recente, eu disse aqui no canal que eu sou ateu. E algumas pessoas ficaram curiosas e ficaram me perguntando se, afinal, eu sou ateu ou agnóstico ou deísta, porque eu já falei as três coisas aqui no canal. Então, o que eu sou? Eu sou ateu, agnóstico, teísta, deísta, politeísta, panteísta. E acontece o seguinte, eu sou todas essas coisas, só que depende de qual Deus você esteja falando. Para diferentes conceitos de Deus, eu vou ter diferentes posições dentro dessas. Então, por que eu disse... Primeiro, vamos voltar à origem lá, onde eu dizia que eu era deísta. Quando eu dizia que eu era deísta, eu tinha uma visão um pouco diferente da que eu tenho hoje, mas eu ainda posso dizer que eu sou deísta, no sentido do argumento, por exemplo, de Leibniz. Leibniz tem um argumento pela contingência, onde ele fala que para que existam fatos contingentes, é preciso que haja uma fundação necessária na realidade. Para quem não quiser saber o que é contingente necessário, ou assista a minha playlist de filosofia, ou pegue o meu artigo de deduções filosóficas e você pode, sei lá, procurar essas palavras que tem lá a explicação. Basicamente, contingente é aquilo que poderia ser diferente. Por exemplo, eu estou segurando esse microfone. Isso poderia ser diferente. Necessário é aquilo que não poderia ser diferente. Então, por exemplo, Deus existe. E os teístas gostam, claro, desse argumento de Leibniz e acham que ele prova a existência de Deus, do Deus monoteísta pessoal que escreveu a Bíblia ou que... Enfim, claro que eu não acho isso. Claro que eu concordo com Leibniz, tem que haver uma fundação necessária para a existência de fatos contingentes, ou seja, tem que haver uma realidade mais fundamental que baseie a realidade que está mudando, que nós vemos mudar. Só que essa realidade fundamental não é uma pessoa que faz design inteligente, que decide que o universo vai ser assim, e eu vou criar o homem, e eu vou criar o meu filho que vai morrer por mim, etc. Ou qualquer outra explicação de outras religiões. Por exemplo, se fosse o islamismo, eu vou ditar um livro para um profeta que depois vai subir numa carruagem que vai voar para o céu, ou qualquer outra história de qualquer outra das milhares de religiões. Então, essa realidade fundamental, que você pode chamar de Deus, mas é um Deus muito diferente do Deus monoteísta, pessoal, que revela uma religião. Só que tem um problema em chamar isso de Deus. O problema é que 99,9999% das pessoas não chama isso de Deus. E quando você fala Deus, não é isso que 99% das pessoas entendem. Não é uma realidade fundamental metafísica que é a base da causalidade, que é a base das leis da física, por exemplo, e que não faz design inteligente, mas sim evolui por seleção natural. Então, basicamente, eu posso fazer esse malabarismo semântico, mas isso não é o que as pessoas chamam de Deus. Então, eu poderia ser chamado de deísta hoje para esse tipo de afirmação, mas não faz sentido falar isso na linguagem que nós temos hoje. Então, eu não uso isso, eu não me auto-intitulo teísta normalmente. Agora, se você estiver se referindo, por exemplo, a seres muito poderosos como os deuses da mitologia, eu realmente não acredito que esses seres existam na Terra, mas podem existir seres muito poderosos, tão poderosos quanto os deuses da mitologia grega, por exemplo, em outro planeta. É logicamente possível? Sim, é logicamente possível. Esses seres muito poderosos podem existir. Então, com relação a eles, eu sou agnóstico. E, inclusive, eu sou meio politeísta. Você pode dizer que eu sou politeísta em relação à inteligência artificial no futuro. Porque quando inteligências artificiais tiverem uma inteligência maior do que a nossa e crescendo exponencialmente mais do que a nossa, esses seres, aos nossos olhos, vão parecer deuses. As inteligências artificiais do futuro, aos nossos olhos, serão deuses e serão muito mais do que a gente consegue imaginar que um Deus seria. Então, nesse ponto, eu sou politeísta, porque eu acho que nós estamos caminhando para isso. Porque eu acho que no futuro, seres tão poderosos quanto deuses que nós imaginamos hoje vão existir, e esses seres serão derivados da inteligência artificial. Agora, se você fala de um Deus, um monoteísta, de um único ser,
onipotente, que pode fazer qualquer coisa que ele quiser, que não tem nenhum limite, não tem escassez, cuja ação não tem nenhuma barreira. Ele pode realizar todos os seus fins instantaneamente, em um instante, sem nenhum custo, sem nenhuma barreira, sem nenhuma demora. Então, que é isso que a onipotência significa, óbvio, né? Se você falar o que significa logicamente onipotência, claro que os religiosos vão dizer que os caminhos de Deus são misteriosos e o que Deus quer é um mistério e nós não temos capacidade, blá blá blá, tá? Mas se você usar a lógica, onipotência quer dizer isso, eu acho esse conceito nonsense. Não é nem que ele seja contraditório, é que ele não faz sentido. Porque para alcançar um fim, você age. Se você alcança um fim sem ação, isso não faz sentido. Você alcançar um fim sem ação é um conceito sem sentido. Então, quando você fala nisso, um Deus onipotente, por exemplo, aí eu sou ateu. Por quê? Porque eu acredito que isso não é possível. Não é logicamente possível. Se você fala, por exemplo, de um Deus criador, que criou todo o universo e que governa o universo, eu sou ateu. Por quê? Porque isso contraria a teoria do descentralismo, que diz que toda a ordem é gerada de uma forma descentralizada. O monoteísmo criacionista seria uma teoria centralista, que diz que a ordem é gerada por um ser central, que é um órgão central do universo. Então, eu sou ateu nesse caso. Eu acho que, a priori, por dedução, eu posso provar que esse Deus não existe. Então já deu para perceber aqui que eu posso ser considerado deísta, agnóstico, ateu, politeísta ou até mesmo panteísta, desde que você dê uma definição de Deus que se encaixe nisso. Por exemplo, se você definir Deus como a soma de todas as partículas do universo, então eu vou ser panteísta. Mas isso depende da definição que as pessoas dão de Deus. No Brasil, por exemplo, a definição dominante é a monoteísta. E nessa definição eu sou ateu. Eu poderia não ser ateu em todas as versões do monoteísmo. Quando eu digo monoteísmo, eu quero dizer um Deus pessoal que toma decisões, que influencia os acontecimentos pela decisão pessoal que ele tem. Nesse ponto eu sou ateu. E eu não tenho todas as opiniões sobre isso hoje iguais às que eu tinha antes. Por isso que antes eu costumava me intitular deísta, e depois agnóstico, e depois ateu. Na verdade, o ateísmo total sobre o monoteísmo veio com a teoria do descentralismo. A partir do momento que eu aceitei que toda ordem necessariamente tem que ser gerada por um processo descentralizado, eu tenho que ser ateu. Se eu acho que isso a priori é verdade, que isso pode ser provado a priori, então eu tenho que ser ateu em relação ao Deus monoteísta. Agora, se você chamar a própria lei da natureza de Deus, se você chamar a própria seleção natural de Deus, aí isso seria uma forma de deísmo, mas acontece que a grande maioria das pessoas não usa a palavra Deus desse jeito. Então você estaria falando uma coisa diferente do que a maioria fala. Por exemplo, no Brasil, o que se encaixa melhor seria ateu, porque a noção de Deus é o Deus monoteísta. Então eu espero que isso tenha esclarecido, e se alguém tiver alguma dúvida, coloque nos comentários. Muito obrigado, inscrevam-se, apoiem o canal e até o próximo vídeo.